Eu chamo a força, chamo a força, chamo a força, força das pedras para me firmar. Eu chamo a terra, chamo a terra, chamo a terra, eu chamo a terra para me enraizar. Eu chamo a força, chamo a força, chamo a força, força das pedras para me firmar. Eu chamo a terra, chamo a terra, chamo a terra, eu chamo a terra para me enraizar. Eu chamo o vento, eu chamo o vento, eu chamo o vento, eu chamo o vento, vem me elevar. Eu chamo o fogo, eu chamo o fogo, eu chamo o fogo, eu chamo o fogo para me purificar. Eu chamo o vento, eu chamo o vento, eu chamo o vento, eu chamo o vento, vem me elevar. Eu chamo o fogo, eu chamo o fogo, eu chamo o fogo, eu chamo o fogo para me purificar. Eu chamo a lua, chamo o sol, chamo as estrelas, chamo o universo para me iluminar. Eu chamo a água, chamo a chuva e chamo o rio, eu chamo todos para me lavar. Eu chamo a lua, chamo o sol, chamo as estrelas, chamo o universo para me iluminar. Eu chamo a água, chamo a chuva e chamo o rio, eu chamo todos para me lavar. Eu chamo o raio, relâmpago e trovão, eu chamo todo o poder da criação. Eu chamo o mar, chamo o céu e o infinito, eu chamo todo. Oi, Douglas, bom dia. Douglas, a Solange falou para mim um outro dia que no domingo passado, no último domingo agora, que teve a presença aqui do Alfa e da Ômega, que vieram fazer as visitas. A Solange disse que teve uma visão, ela me viu, onde eu estava deitada aqui na cama, no horário fazendo as meditação, tudo, e ela viu a hora que a mulher chegou, ela até explicou direitinho que era uma mulher muito linda, era um ser muito lindo, assim, que estava fazendo o trabalho, e colocou tipo uma manta, um paninho, alguma coisa assim, por cima de mim, e depois assoprou, tirou alguma coisa de dentro do meu peito. Ela disse que ela conseguia ver assim bem, tirou alguma coisa de dentro do meu peito. E ficou um espaço vazio ali. E nesse espaço vazio, ela disse que daí esse ser deu com um sopro assim, preencheu aquele espaço ali de novo. Aí ela disse que me viu o meu corpo, eu estava toda prata, assim, meu corpo, de cima a embaixo era toda prata, os meus pés ficaram maior, minhas mãos ficaram maior, meu corpo ficou todo grande. E ela disse que até o meu sangue, assim, era todo prata. Ela conseguia ver. E o incrível é que ela disse que não era horário de visita dela, ela disse que lá na casa dela acontecia tudo a mesma coisa com ela também. Ela também, o mesmo processo que ela que estava fazendo aqui, ela fez nela lá também. E ela disse que quando a mulher, o ser olhou para ela, assim, que viu a conexão, acho, da visão da Soa aqui em casa, ela disse que a mulher olhou para ela e sorriu. Aí fez o mesmo trabalho com ela que fez aqui comigo. Foi assim uma coisa muito, muito impressionante. E tu sabe que tem muito a ver isso ali, porque eu sempre tinha, assim, há uns dias atrás, bastante dor, assim, no peito, uma dor muito forte, incontrolável, assim, dependendo, assim, do sentimento, dependendo da situação, mas, assim, aquilo doía mais, era uma dor, assim, muito forte. Até um dia eu comentei com a Sossô, eu acho que eu tô com problema de coração, porque tá uma dor muito intensa, assim, acontecendo aqui dentro do meu peito, todo dia acontece isso. Tinha colocado isso para ela já uns dias antes. E depois daquele dia depois do domingo que aconteceu a visita, que aconteceu tudo isso, eu não senti mais essa dor, essa angústia, essa coisa que eu sentia aqui dentro do meu peito.
Era uma dor assim muito forte, era algo assim que parecia que ia explodir. Aí de repente vinha assim tipo uma ardência ao mesmo tempo também. Mas não era alguns momentos, acho que dependia assim com o que eu pensava ou com o que eu estava sentindo, alguma coisa assim acontecia. Ou se eu ficasse preocupada com alguma coisa, logo eu começava a sentir. E eu não sinto mais isso. A partir daquele dia eu não sinto mais isso. Então, acredito eu agora que foi esse processo de retirada de alguma coisa, talvez ela retirou alguma coisa dali e colocou o que tirou o errado e colocou certo ali dentro do meu peito. Eu acho que foi assim. Eu só sei que foi incrível. Quando ela me falou assim, foi uma emoção. Quando a Solange me chamou ali no WhatsApp e contou para mim o que ela tinha visto aqui. Ela tinha perguntado para mim, o teu horário de visita era às 11. Eu disse sim, o meu horário é às 11. Ela foi exatamente nesse momento que eu vi tu começar a tua meditação e tudo acontecer. Então, assim, foi uma coisa muito emocionante. Mas o mais incrível mesmo foi eu não sentir mais isso. Olha, foi maravilhoso. Então, essas visitas, assim, são fantásticas mesmo pra gente, né? Nossa, é incrível. Não tem nem o que explicar, né, Douglas? Om Shri Matre Namah. Om Shri Matre Namah. Jambe Gauri Jaya Shama Gauri. Om Shri Matre Namah. Om Shri Matre Namah. Om Shri Matre Namah. Jambe Gauri Jaya Shama Gauri. Om Shri Matre Namah. Jaya Jagat Ambe. Jai Jai Jagatambe. Ye Ma Durga. Ye Ma Durga. Jai Jagatambe. Jai Jagatambe.
pessoal, meu nome é Adalto Lourenço, sou físico. Eu queria falar um pouquinho com vocês a respeito da importância da ciência e o conhecimento que nós temos também das escrituras. Quando nós estudamos a parte da ciência, principalmente estudando a natureza, tem algumas características fascinantes que nós temos encontrado na natureza. Deixa eu dar alguns exemplos para você entender. Quando nós estudamos a questão do tempo, o tempo existe em passado, presente e futuro. É o que nós chamamos de 3 em 1. Quando nós estudamos, por exemplo, o espaço também tem altura, largura e profundidade. Também é 3 em 1. Quando nós estudamos, por exemplo, a base da matéria, que são os átomos, eles são formados de prótons, nêutrons e elétrons. Novamente, você tem 3 em 1. Quando nós estudamos, por exemplo, os prótons, eles são formados de 3 quarks, 2 ups e 1 down. Novamente, 3 em 1. Quando nós estudamos os nêutrons também são formados por 3 quarks, 2 downs e 1 up. Quando nós estudamos, por exemplo, as partículas com carga elétrica, você tem os elétrons, você tem os muons e você tem os taus. Quando você estuda 3 em 1 novamente, quando você estuda as partículas sem carga elétrica, os neutrinos, você tem o elétron neutrino, você tem o muon neutrino e você tem o tau neutrino. Você estuda os estados básicos da matéria, você tem sólido, líquido e gasoso. Quando você estuda, por exemplo, a codificação genética, os códons, você percebe que você tem 3 nucleotídeos formando aquela básica ali. Quando você estuda até música, por exemplo, você tem melodia, harmonia e ritmo. É fascinante que a natureza é 3 em 1. Independente da área que nós estudamos, o 3 em 1 aparece o tempo todo. Você pega a sua pele, tem 3 camadas. E o 3 em 1 aparece em todo quanto é lugar. O que me fascina a respeito disso é que isso é uma característica da natureza. Não foi algo que nós criamos. Não é uma questão de interpretação. É o que a natureza é, do jeito que ela é. A pergunta que nós fazemos é: por que será que a natureza seria 3 em 1? Por que ela é 3 em 1? O que faz dela? Por que essa característica? É fascinante para mim, quando penso nessas coisas, que não somente a natureza é 3 em 1, mas a natureza tem algumas características impressionantes quando nós estudamos as leis que regem a natureza. Por exemplo, as leis da natureza não são palpáveis. Por exemplo, a gravidade. Você não pega a gravidade. Significa que a gravidade é algo transcendente como lei. E também quando nós estudamos as leis da natureza, nós percebemos que elas são absolutas. Ou seja, elas funcionam do jeito que elas devem funcionar. Quando nós estudamos as leis da natureza também, algumas coisas impressionantes que nós vemos nelas é que elas nunca mudam, elas são imutáveis. Quando nós pegamos as leis da natureza, você percebe que elas atuam em todos os lugares do universo, ou seja, elas são onipresentes. Quando você pega as leis da natureza, você percebe que elas atuam sem resistência do meio, porque elas são leis. Em outras palavras, elas são onipotentes. Ou seja, a quantidade de lista vai. Por que será que as leis da natureza possuem essas características? Elas são absolutas, são imutáveis, transcendentes, onipotentes, onipresentes. Ou seja, por que será que a natureza é desse jeito? Nós olhamos para a natureza, por um lado você vê 3 em 1, você olha para as leis da natureza, você começa a ver essas características. Qual a razão disso? Como um cristão, para mim fica fácil entender. O Deus da Bíblia é 3 em 1. Pai, Filho e Espírito Santo. Quando você pega, por exemplo, as leis da natureza, essas características das leis da natureza... Om Shri Matre Namah. Om Shri Matre Namah. Jambe Gauri Jaya Shama Gauri. Om Shri Matre Namah. Om Shri Matre